Olá, eu sou o professor Luciano de Giampietri, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e estou aqui apresentando a disciplina Análise de Redes Sociais. A ideia dessa disciplina é discutir a análise de redes sociais dentro do contexto da computação, né? Como a computação pode ser utilizada para auxiliar na análise de redes sociais. O objetivo dessa disciplina é fornecer aos estudantes uma visão ampla dos desafios computacionais relacionados à análise de redes sociais, né? Relacionados aos diferentes problemas e desafios ao se analisar as redes sociais. Pensando já desde a origem das redes sociais, onde essa análise era feita manualmente, até hoje em dia com as redes sociais online, com milhões ou até centenas de milhões de usuários postando diariamente. Além, né, de a gente aprender a base sobre essa análise, nós vamos discutir de maneira prática diferentes métricas e métodos para ajudar a resolver diferentes problemas relacionados aí à análise de redes sociais. O conteúdo da disciplina vai ser dividido em duas grandes partes, né? Uma primeira relacionada aos conceitos básicos, e nessa parte a gente vai aprender um pouquinho da teoria, né, do que significam as redes sociais e a análise de redes sociais. A análise estrutural das redes, que é justamente como extrair métricas da estrutura da rede, né, do conjunto de ligações entre indivíduos que existem nas redes sociais. A gente vai aprender um pouquinho sobre mineração de dados, né, um conceito bastante ligado à computação, mas que é aplicado para resolver problemas de análise de redes sociais. E, inclusive, vamos aprender um pouquinho sobre mineração de textos, né, nas redes sociais online. A gente está muito acostumado, né, a fazer algum tipo de análise das postagens das pessoas, e para isso a gente precisa minerar esses textos, precisa extrair informações desses textos, e uma das coisas que a gente vai aprender um pouquinho sobre isso é processamento de língua natural. A segunda parte da disciplina é mais relacionada a problemas de análise de redes sociais, né, que a gente tenta resolver dentro da análise de redes sociais. Eu vou listar alguns dos problemas que serão discutidos dentro dessa disciplina, mas, na verdade, a gente vai discutir outros problemas além desses principais que estão sendo listados inicialmente aqui, né, como a predição de relacionamentos, que é aquele problema de você tentar sugerir um novo amigo, né, uma nova amizade, alguém para uma pessoa seguir na rede, se tornar amigo, por exemplo. Sistemas de recomendação, que são aqueles sistemas que recomendam itens para o usuário, por exemplo, uma série para ser assistida, um produto para ser comprado numa loja virtual e assim por diante, né? Esse problema, né, o problema de sistemas sociais, mas se eles tiram vantagem do usuário estar num contexto de rede social para conseguir fazer sugestões melhores. Detecção de bots, a gente enfrentou recentemente aí um número muito grande de bots atuando nas eleições presidenciais, então existem sistemas que ajudam a identificar esses bots. Atribuição de autoria, dado uma postagem, dado um trecho de texto, tentar descobrir qual que é o autor desse texto. Análise de tendências, né, verificar qual é a tendência de um assunto, de um produto ao longo do tempo no contexto de uma rede social. Identificação de notícias falsas, né? A gente também ouviu falar muito de fake news nos últimos meses. Existem sistemas que ajudam a identificar essas notícias falsas. Nós vamos aprender como produzir esses sistemas e, como eu comentei, vamos também abordar outros problemas ligados à análise de redes sociais ao longo dessa disciplina. O site da disciplina que está em criação é esse aí, que está projetado. Já existem conteúdos lá dentro, né? Slides, exemplos de atividades, links para conteúdos complementares, então não deixem de visitar esse site. Mas uma outra dica que eu deixo aqui, né, é que o conteúdo dessa disciplina, tanto as gravações quanto o conteúdo complementar, está sendo desenvolvido também ao longo desse semestre, desenvolvido e complementado ao longo desse semestre. Então, se você quer se manter atualizado, se inscreva no canal para sempre que tiver uma nova videoaula você ser avisado. Dentro dessa disciplina, não vamos considerar nenhuma linguagem preferencial, né? Nenhuma linguagem de programação preferencial para ajudar a gente a resolver os diferentes problemas que serão tratados ou calcular as diferentes métricas que nós vamos aprender. O que a gente vai fazer vai ser, na verdade, usar diferentes linguagens aí para diferentes problemas. E assim como não terá nenhum ambiente de desenvolvimento específico, mas é sempre sugerido um colaborativo, né? Por exemplo, programação em Python dentro do Google Colab, é um exemplo, né? A gente vai ter alguns scripts desenvolvidos dessa forma, que vão ser apresentados na disciplina, mas a gente também vai ter scripts em R,
e outras linguagens dentro do material complementar, né? Dentro das aulas em si, a gente vai falar dos problemas e ver algumas soluções, mas a gente não vai ficar focando em questões específicas de funções, de bibliotecas, etc. Existem bibliotecas para diferentes linguagens, vale a pena aí você focar naquela que você já tem mais conhecimento ou que parte da sua solução já está desenvolvida, né? Então, alguns exemplos aqui, né? Tem o iGraph para R, sklearn para Python, assim por diante, né? As linguagens de programação, os ambientes, as diferentes bibliotecas, todos têm um conjunto aí de funções ou de bibliotecas para que podem auxiliar no tratamento aí das redes sociais, né? Tanto para minerar os dados, para analisar esses dados. Aqui a gente vai mostrar alguns exemplos ao longo das videoaulas, mas você fique à vontade para escolher aquele que é mais adequado para você. A gente também não vai focar em nenhum arcabouço de inteligência artificial para a parte de mineração de dados, mas, novamente, né, ou você pode pegar pronto aí de qualquer biblioteca que você já está utilizando, ou linguagem que você já está utilizando, mas tem outros arcabouços prontos, um exemplo aqui é o ECA, que também podem te auxiliar, mas, novamente, fique bastante à vontade para usar aquele que for mais adequado para você. Nós também não vamos focar numa rede social específica, né? A análise de redes sociais ela vem antes das redes sociais online, apesar de ela ter tido esse grande crescimento nos últimos anos, principalmente por causa das redes sociais online. Se vocês forem analisar os principais trabalhos publicados sobre análise de redes sociais, vai ter muita coisa sobre o Twitter, principalmente porque é muito fácil obter dados do Twitter, né? Tem APIs específicas para isso, mas tem outros trabalhos sobre Facebook e outras redes. Tem muitos trabalhos também sobre redes sociais acadêmicas, né, que daí é um outro foco. E também, ainda pensando aí em redes online ou fóruns de discussão online, o Reddit também é bastante usado em diferentes trabalhos aí de análise de redes sociais. Falando rapidamente sobre mim, né, eu ministrarei todas essas aulas aqui desse curso, né, esse conjunto de videoaulas. Eu sou doutor em ciência da computação, né? Minha formação é em ciência da computação pela Unicamp, né? Universidade Estadual de Campinas. E atualmente sou professor no bacharelado em sistemas de informação da USP. Também oriento mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em sistemas de informação da USP. Ministrei disciplinas para a Univesp, né? Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E sou o atual coordenador do grupo de pesquisa em análise de redes sociais e cientometria. Então, é isso, essa é a apresentação da disciplina. Ao longo das próximas semanas, eu irei disponibilizar aulas específicas sobre cada um dos conteúdos, tanto ligados aos conceitos básicos, como dos problemas de análise de redes sociais. Então, vejo vocês nas próximas videoaulas.